na fase de teste, ela tem que ser suspensa, não pode ser aplicada no mundo inteiro. Isso é normal. Então, esse tipo de situação acontece mesmo, não é incomum, não. É normal que isso aconteça. Então, houve um grande desânimo porque essa é a vacina com mais adiantada e com credibilidade. A vacina russa é até mais adiantada do que essa, mas não tem, é cercada de uma aura de desconfiança. A vacina chinesa, Sinovac, desenvolvida, testada aqui no Brasil junto com o Instituto Butantan de São Paulo, também tem alguma aura de desconfiança. Essa da AstraZeneca, assim como a da Pfizer, são as duas que são vistas com mais esperança, assim, generalizada, mais disseminada a esperança, não é? Mas não é para perder a esperança, não. São laboratórios sérios, são estudos bastante sérios também, e eles vão ver o que aconteceu com aquele paciente e vão corrigir o curso dessa pesquisa, desses testes e dessa vacina, o porquê disso. Está numa fase bastante adiantada, pode ser que esse paciente tenha uma reação exacerbada à vacina, porque a vacina também não tá isenta de efeito colateral, não. Tudo pode ter efeito colateral. E vacina é o próprio vírus, morto ou atenuado, que você injeta na pessoa. Então, isso aí pode acontecer, que como a ansiedade é muito grande no mundo inteiro pelo surgimento de uma vacina, que já estava anunciada, inclusive, então causa uma certa desesperança. Mas não é para ter desesperança, não é para perder a fé de jeito nenhum. Agora, Arnaldo Haddad, mudando radicalmente de assunto, a Prefeitura de Santos vai ser disputada, todas as prefeituras brasileiras vão ser disputadas numa eleição adiada no mês de novembro, o primeiro turno no dia 15 e o segundo turno no dia 29 de novembro, 2 semanas depois. E o jornal Boc News apresentou uma pesquisa que normalmente é bem feita. A pesquisa do Boc News tem bastante credibilidade, diferente de algumas outras pesquisas onde existe muita picaretagem, né? O Boc News conhece bem o eleitorado da Baixada Santista. Então houve a divulgação de uma pesquisa. Como é que você viu essa pesquisa, Arnaldo? O Boc News costuma acertar. Mas se você olhar essa pesquisa que o Boc News publicou, o número de indecisos é muito grande. É muito grande. Então, isso pode mudar. Mas, sinceramente, pela lógica, eu acho que não vai sair muito fora do que está lá, não. A espontânea, não sabe em quem vai votar, são 74%, 74,6%, 74,0% dos votantes. Ninguém, 11%. Dá 85% aí que não sabem em quem vai votar ou que não vai votar em ninguém, não é? Então, é muita gente, está muito no comecinho. Embora a gente esteja na véspera da eleição, está muito no começo agora que estão surgindo as primeiras pesquisas. Eu acredito que possa mudar alguma coisa, mas não vai sair muito fora do que aquele retrato que a gente viu lá, não. Mas vamos aguardar. Mas é muita gente, muito indeciso ainda para a gente poder falar, isso é definitivo. Não é não. Tem muito candidato e pré-candidato também, tem uma multiplicidade de candidatos, né? Na pesquisa estimulada, o Rogério Santos, do PSDB, é o que se destaca mais com 10,1%, depois o Banha, do MDB, com 3,5%, e atrás deles, Ivan Sartori, do PSD, Vicente Cassione, do PROS, Douglas Martins, do PT, João Vilela, do Novo, Marcelo Coelho, do PRTB, Taná Correia, do Cidadania, Moisés Fernandes, do PV, Baiaram Buzeiro, do PTB, Marco Aurélio Soares, do PDT, Guilherme Prado, do PSOL, Tiago Andrade, do PCdoB e delegado Romano, da Democracia Cristã. É Márcio Alberto, né, do PDT. Márcio Aurélio Soares, né? Márcio Aurélio, isso. A gente estranha aí que o PT não soltou candidato, né? Não tem nenhum candidato do PT. Então, a gente realmente estranha. É o Douglas Martins, o candidato do PT.
Ah, ele vai, então eles têm candidato? Na estimulada ele aparece em sexto lugar, atrás do Rogério Santos, do Banha, do Ivan Sartori e do Vicente Cassioni, em quinto lugar. Então, essa campanha vai ser diferente, que vai ser mais por rede social do que de outra maneira, né? Até porque não vai ter muito tempo. E ainda são pré-candidatos, então não existe, talvez algum outro, não sei se as convenções, alguma convenção já aconteceu. Então, também é um pouquinho cedo para a gente falar alguma coisa. Mas me parece que a sequência talvez seja essa que a gente tá vendo nessa pesquisa. Então, pode ser que tenha alguma mudança, pode ser. E quando começar aquela campanha que vai ser mais por rede social mesmo, talvez seja alguma movimentação diferente. Vai Uma crítica daqui, uma crítica dali, um elogio daqui, outro de lá, então talvez possa ter alguma mudança. Mas não acredito que vai ter muita mudança, não. Vai ter a campanha por rádio e televisão também, que sempre influencia muito os resultados. Agora, essa eleição de Santos, ela foi chamada pelo jornal A Tribuna de eleição de Série B, né, dos candidatos da Série B, que não seriam da Série A, porque os dois candidatos que pontuavam mais nas pesquisas, eles decidiram manter os mandatos, o deputado estadual Kenny Mendes e a deputada federal Rosana Vale, e não participar da eleição, assim como o deputado estadual Paulo Correia também decidiu. O Kenny Mendes e a Rosana Vale eram os candidatos para a Prefeitura de Santos, seriam pré-candidatos na época, mais lembrados nas pesquisas pelos eleitores, mas os dois não vão participar. Então, talvez por isso, é uma eleição curiosa, uma eleição diferente, né? Em que os principais candidatos não participam. É curioso. Agora, você pode ver, tanto o Kenny Mendes quanto a Rosana, eles são deputados, então, e o próprio Paulo Corrêa, são deputados, estão mais na mídia, são mais vitrines, né? Então, eles aparecem mais, são mais lembrados, lógico, principalmente nas pesquisas espontâneas. Mas eu não acho que seja também candidato naquela Série B, então não acho que seja isso, não. Não é porque eles estavam pontuando na frente que os outros seriam de Série B. Tem nomes muito bons, nomes respeitados, que podem ser eleitos e a gente poderá ter uma bela gestão. Então, eu não concordo com essa expressão Série B, de jeito nenhum. Essa foi uma expressão que foi usada pelo jornal A Tribuna. Agora, Entendi. o Tribunal Superior Eleitoral ontem divulgou protocolos rígidos, assim, diferentes para que a eleição desse ano transcorra com redução de risco de contaminação pelo coronavírus dos eleitores e também dos mesários, das pessoas que trabalham na eleição. Entre elas, o pedido para que não se leve crianças na cabine eleitoral, no local de votação, para que o eleitor leve uma caneta dele, não vai ter identificação digital, uma série de medidas assim a favor buscando a redução da possibilidade do risco de contaminação. Porque ontem, apesar da gente apresentar queda aí nos números de mortes e de contaminações no Brasil, há uma redução nas últimas semanas da média móvel de mortes e da média móvel de contaminações. Na Baixada Santista, essa média móvel de mortes está estabilizada, de 2,6 diminuiu para 2,3 mortes por dia, em Santos, aliás. Ontem a gente teve a notícia da morte do chefe do Centro de Inteligência do Exército, o general Carlos Augusto Cidrião, morreu de Covid aos 53 anos, Arnaldo. Teve a notícia também da contaminação do atacante Caio Jorge dos Santos, o atacante de área, né, do Santos. O outro atacante de área também estava afastado por Covid, o Raniel, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também testou positivo. Então o vírus continua ativo aí. Não, continua, esses são nomes conhecidos, né? Por isso que eles aparecem na mídia e a turma fala, ele voltou, não. Ele continua, está pegando gente conhecida e não conhecida. Agora, essa votação aí, esses protocolos
criados para a próxima votação foram produto de um grupo de médicos, de profissionais, de maneira geral, do Einstein e do Ciro Libanês. Eu até brinquei aqui em casa, falei, só falta agora a gente voltar por telepatia, não é verdade? Porque não pode encostar em nada, mas talvez seja até melhor que seja assim mesmo. Mas acho que é até um pouquinho exagerado, mas exagero para o bem acaba sendo talvez bom, mas eu acho um pouquinho exagerado mesmo. Levar a sua caneta, você acha que alguém vai levar a caneta? 10% da vez leva a sua caneta. Eu vou levar minha caneta. Hã? Eu vou levar minha caneta. Sim, talvez 10% leve a caneta, não é verdade? Uma pequena parte leva, talvez um pouquinho mais, 20%, vai, mas a maioria não leva, não. Mal é mal, leva uma carteira de identidade. Então, e vai ter que teclar lá vai ter que teclar da urna lá, e lá tem aí você colocar álcool gel para teclar, antes de teclar, depois de teclar. Então faz o seguinte, tecla, depois disponibiliza o álcool gel para a pessoa passar antes de ir embora e é assunto encerrado. E você coloca uma distância entre o mesário e o eleitor, que nem você tem visto em banco e em outros locais. Mas tudo bem, vamos respeitar as determinações e vamos em frente. É isso aí. 7h15, mais alguma observação importante para o ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos nesta manhã de quarta-feira, Arnaldo Haddad? Não, vamos torcer pelo Peixe. Hoje nós temos mais um motivo para torcer. Além de ser o Peixe, ser o nosso Peixe, é contra o Atlético Mineiro, que tem nos levado jogadores há muito tempo, ele tem assediado nossos jogadores há muito tempo, e mais, ele está sendo dirigido por segundo a minha opinião, um fantasioso, um lírico e fantasioso treinador, Sampaoli, que na minha opinião não deixou nem um pouco de saudade aqui. Essa é a minha opinião. 7 horas... Eu sei que não é a sua, mas é a minha opinião. Nós temos vários motivos, porque é o Peixe, porque é o Atlético e porque é o São Paulo. 7h16, vamos torcer para o Peixe hoje à noite na Vila Belmiro, 9h30 da noite, em jogo que é jogo de televisão. 7h16, essa foi a participação do Arnaldo Haddad, médico, advogado, e do time de comentaristas da quarta-feira aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Arnaldo, obrigado pela participação e uma ótima quarta-feira para você, com uma grande vitória do Santos. Se Deus quiser, um abraço a todos. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h17, você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira. Você ouvinte participa, manda pra gente comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes por mensagem de texto ou WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. A ouvinte Carolinda mandou dizer assim: sabe me dizer quem é o vice do Rogério? Eleição de cartas marcadas, golpe de mestre do PSDB e perpetuação na gestão de Santos e suicídio político do Quene. Triste observar na pequena instância a politicagem e a velha política em ação, imaginem nas demais esferas.
Suicídio político do Quênia, Carolina. O Quênia foi eleito para o mandato de deputado estadual, ele era o candidato que pontuava melhor nas pesquisas para intenção de voto para a Prefeitura de Santos e não é candidato, mas ele vai cumprir o mandato. Tem um lado positivo nisso, que é ele se manter como representante aí da Baixada Santista. Sempre a gente critica muito um parlamentar que desiste de um mandato, que do meio do mandato ele se candidata a outro cargo, e se fosse eleito prefeito, o Quênia deixaria de representar a Baixada Santista na Assembleia Legislativa. A média móvel de mortes está estável em Santos, de 2,6 a 14 dias atrás, ela caiu para 2,3 nos últimos 7 dias. No Brasil também há uma queda significativa da média móvel de mortes. Ela ficou em 784 nos últimos 7 dias terminados ontem, com uma queda de 17% em relação aos 14 dias anteriores. A média móvel de casos também caiu bastante, 33.814 casos a média, com uma queda de 10% em relação a 14 dias antes. Agora, os números da pandemia no Brasil são de uma tragédia que a gente nunca poderia imaginar até o começo desse ano. 4.147.598 pessoas infectadas, com 127.001 pessoas mortas. É muita morte, 127 mil mortes. O Brasil é o segundo país com o maior número de mortes por coronavírus no mundo, só perde para os Estados Unidos. A Índia ultrapassou o Brasil em número de casos, mas está bem atrás ainda em número de mortes. Uma tragédia no Brasil, uma tragédia no mundo todo, essa pandemia que afetou duramente todas as atividades humanas no mundo todo em 2020. A pandemia derrubou a economia também. Ontem saíram os números da economia japonesa, uma queda de quase 30% no produto interno bruto do Japão no segundo trimestre. Uma queda vertiginosa do produto interno bruto no Japão no segundo trimestre desse ano. Outros países como a Alemanha, Estados Unidos, o próprio Brasil, tiveram quedas em torno de 10%. No Japão, a queda foi de quase 30%. Quarta-feira é o dia do quadro de toxicologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes, que vem mantendo o ouvinte da Jovem Pan informado a respeito de drogas, tratamentos, vacinas que vêm sendo experimentadas contra o coronavírus, mas também contra outras doenças. Qual é a novidade de hoje, Paula? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade, os nossos ouvintes. A questão de hoje, Paulo, é sobre as crianças e os nossos jovens em relação à Covid-19, né? Pouco tem se falado, porque até então a informação que nós tínhamos é de que crianças não eram... não recebiam o contágio, também não transmitiam. Depois teve um momento em que nós tivemos a informação de que crianças a partir de 10 anos poderiam sim receber, né, sofrerem um contágio com o coronavírus, inclusive transmitir, mas os sintomas são brandos e que por isso não deveria haver preocupação. Inclusive por isso é que as escolas poderiam ser reabertas, né, as aulas presenciais poderiam retomar. No entanto, Paulo, nós temos uma informação bastante diferente agora e preocupante também. Por quê? Em 7 de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou como obrigatória a notificação de crianças e jovens que apresentassem alguns sintomas, tá? Então, antes de falar desses sintomas, eu só vou retomar um pouquinho numa análise que eu fiz, que foi de onde surgiu, né, essa notificação compulsória.
Então, assim, é o seguinte, eu peguei 10 artigos, selecionei 10 artigos científicos de outros que tem, mas eu selecionei 10 para falarmos aqui, de todo o mundo, inclusive no Brasil, em que foram feitos estudos comparativos, diferentes estudos, mas que selecionaram idades de 5 anos de idade a 17 anos de idade. E aí foi observado o seguinte, essas crianças, esses jovens apresentaram febre durante 5 dias, febre alta, inclusive acima de 38 graus. Tiveram infecção nas vias aéreas superiores, o que parecia ser um resfriado, mas também alguns apresentaram dores abdominais e diarreia. Então, esses foram os sintomas apresentados por essa faixa de 5 a 17 anos de idade. Alguns tiveram sintomas mais fortes, outros um pouco diferentes disso, mas não passou disso. O interessante, Paulo, é que esses sintomas estavam sempre acompanhados por uma cascata inflamatória intensa, inclusive com achados de vasculite, que é inflamação nos vasos de menor calibre, né? E que isso já temos a notícia, inclusive eu já falei aqui na rádio, de que adultos apresentam isso, inclusive levando a trombos, inclusive levando a problemas cardíacos, tá? E é por isso que temos, inclusive, a terapia com anticoagulantes, tá? Então, esses jovens, essas crianças apresentaram essas doenças que estão associadas com essa cascata inflamatória intensa, inclusive com achados de vasculite, miocardite e trombos, tá? E aí, isso tem sido chamado, na verdade, de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. E é por isso que, então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tornou a notificação desses sintomas como obrigatória ao Ministério da Saúde, porque, apesar dos nossos jovens, das nossas crianças, apresentarem esses sintomas brandos, e estando com teste positivo para a Covid-19, o problema, Paulo, parece que os sintomas, apesar de serem brandos, mas tem aí uma possibilidade alta de gerar sequelas que podem, não sabemos, mas podem levar a óbito, como já tivemos óbito, né, nessa faixa etária, e também da instalação, do desenvolvimento de patologia, principalmente cardíaca. A síndrome chama-se inflamatória multissistêmica porque é em vários sistemas do nosso organismo, né? Então, nós estamos tendo exemplo aí de comprometimento do sistema cardiovascular, também do sistema respiratório, também do sistema renal, ou seja, de praticamente todo o organismo, não em conjunto, porque ainda não tivemos nenhum caso assim, mas pelo menos no sistema cardíaco, isso já é bem informado, bem relatado nesses artigos que já estão publicados em relação à Covid e que relacionam muito com a síndrome de Hashimoto, né? Que é uma síndrome muito parecida com o que o coronavírus desenvolve, mas é outra coisa, né? Mas é muito parecida. Então, temos essa informação, Paulo, e do seguinte, a terapia que tem sido utilizada, os medicamentos que têm sido utilizados, são os mesmos dessa síndrome de Hashimoto, pela semelhança em relação aos sintomas, e são medicamentos são vários os medicamentos, inclusive anticoagulantes, né, o ácido acetilsalicílico, e todos com a dosagem muito acima da dosagem terapêutica, né, como eu já venho falado aqui na rádio. Todos com o dobro de dose ou triplo de dose, o que agrava ainda mais a possibilidade de intoxicação. Então, apesar de não termos ainda um medicamento, é dessa forma que vários medicamentos vêm sendo aplicados, e estamos falando aí de crianças e jovens que até então pensávamos que tinham uma resistência maior ao coronavírus, ou ainda que sofressem o contágio, eram
eram assintomáticos ou os sintomas leves e que não passaria disso, mas estamos vendo que os sintomas são leves, porém as complicações posteriores acabam sendo piores. Então é um alerta, Paulo, que nós temos que ter. Estamos todos caminhando, né, basicamente resolvendo o problema sem conseguir preveni-lo, né, e é o que temos. Então, mais um motivo para que o sistema presencial de ensino não retome as suas atividades. Ontem, 8 de setembro, em 128 municípios do estado de São Paulo, escolas públicas e particulares paulistas, né, de 128 cidades paulistas, retomaram atividades presenciais, ainda de forma leve, né? Atividades assim de aulas de reforço e também atividades esportivas. Santos decidiu que a rede pública só volta no ano que vem. A grande maioria, são mais de 600 municípios em São Paulo, só 128 é que retomaram as aulas. Agora, Paula, o que é essa cascata inflamatória intensa? Essa cascata inflamatória intensa são aquelas citocinas que são mediadores da inflamação. É o que vem se falando bastante, né, que nós já sabemos algumas coisas em relação ao coronavírus, a infecção, e uma delas é essa. A partir do momento que, veja, nosso sistema imune ele é programado para nos defender de qualquer ameaça que entre no nosso organismo, né? Então, qualquer vírus, bactéria, o sistema imune ele faz uma verdadeira tropa, né, de choque, né, e vai até o local onde esse vírus está instalado. Então, pensando no coronavírus, né, nas vias aéreas, que vai direto para os pulmões. Então, toda a série branca, os linfócitos, neutrófilos, principalmente neutrófilos, que é o sistema imune, parte do sistema imune, migram até os pulmões. Mas, para eles saberem que o vírus está localizado nos pulmões, ele precisa de sinalizadores, ele precisa que alguém avise, como se tivesse lá um sinalizador mesmo, daqueles de alto mar, né, quando alguém está perdido, e a gente emite aquele som e o visual, principalmente, né? Quem faz isso, Paulo? São as citocinas, né? Então, são elas que avisam que em algum lugar do nosso organismo tem um problema, tem uma infecção, tem um agente agressor. Então, todo o sistema imune se desloca para lá. É por isso que nós temos febre, aumenta a temperatura corporal, que é justamente para, com o aumento da temperatura, tornar mais lento a disseminação do vírus, da bactéria, né, para que ele não se espalhe. Então, tem todo um desenvolvimento de uma inflamação, né, que no caso do coronavírus, ele faz isso de forma intensa, ele desencadeia essa resposta muito intensa e nos pulmões. Então, por isso que tem a síndrome respiratória aguda, porque o pulmão intensamente inflamado, ele também fica com a sua atividade prejudicada, e por isso a pessoa fica com falta de ar e muitas vezes vai a óbito por conta disso. Então, é um sintoma bastante frequente, né, em quem tem a infecção por coronavírus. E isso debilita o organismo como um todo, enfim, traz todo um desdobramento, mas essas citocinas são esses sinalizadores, Paulo. 7h32, esse foi o quadro de toxicologia apresentado todas as quartas-feiras aqui pela Paula Carpes, farmacêutica com mestrado em toxicologia. Paulo, obrigado pela análise, aí, pelas informações e uma ótima quarta-feira para você. Eu que agradeço, para você também, até semana que vem. 7h32. Repita. 7h32. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Nissan quer assumir um compromisso para ajudar você a seguir em frente. É o Compromisso Nissan. Além da qualidade e tecnologia japonesa, queremos oferecer tranquilidade e segurança na compra do seu Nissan 0 km. Aproveite toda a linha com as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan. E a primeira revisão é grátis. Nissan Iremoc, em Santos, Guarujá e Praia Grande. Quem testa, compra Nissan. Perceba o risco, proteja a vida. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo?
O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente e conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. Você logo percebe quando a sua pele está ressecada e desidratada, mas fica difícil saber quando isto ocorre com seu pet de estimação. Nesta época mais fresca do ano, a secagem dos pelos demanda maior exposição ao calor do secador, deixando a pele mais seca e os pelos sem brilhos, provocando coceiras e até descamação. Aproveite a ocasião do banho para fazer aquela hidratação que vai devolver a umidade e saúde à pele e, consequentemente, maciez e beleza à pelagem. Molecão, cão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 34 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira. Você, ouvinte, participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997-880966. Repita. 997-880966. O ouvinte Emerson mandou assim: bom dia, Paulo. O ex-ministro Osmar Terra, foi ministro do Temer, né, Osmar Terra, disse que no máximo morreriam 3.000 pessoas, como se fosse pouco. Ele falou 2.100, na verdade, né, o Osmar Terra, não foi o 3.000 com exagero, né, o Emerson, foi 2.100. Temos 40 vezes mais, na verdade temos 60 vezes mais mortes. O que você acha de uma autoridade que vai a público dizer uma coisa dessa? Emerson Santos, do Boa Vista, fisioterapeuta, intensivista e professor universitário. Ele errou muito feio, né? 2 semanas depois de abril, o parlamentar Osmar Terra, ele é deputado federal, afirmou que os óbitos por coronavírus no Brasil não ultrapassariam o número de mortes registradas por gripe suína H1N1 na epidemia que atingiu o país entre 2009 e 2010 e deixou 2.098 mortos. Então a previsão real do Osmar Terra foi essa: no máximo 2.100 mortes. Nós temos 127.001 mortes. Realmente o Osmar Terra deveria deixar de fazer previsão, não é, o Paulo Andrade? Ele é pior do que a gente jogando na Mega Sena, impressionante, né? A credibilidade dele para esses palpites é zero, viu? Depois, em junho, ele fez uma nova estimativa e afirmou que a epidemia acabaria em junho. Nós estamos em setembro e a epidemia não acabou ainda. Ele continua fazendo previsão, ele devia se recolher, né? Depois de previsões furadas, ele é ironizado na Câmara Federal, né? Esse tipo de previsão que uma semana depois já contradiz ele mesmo, aí já fica difícil, né? Então, ele é Osmar Terra, né? Ele, no Congresso, depois dessas teses dele sobre a pandemia, ele é conhecido como Osmar Trevas. O Osmar Terra, viu, o Emerson? Por essas profecias aí, essas previsões furadas que você está lembrando do Osmar Terra, ele é conhecido... É o Nostradamus Tupiniquins aqui. Como Osmar Trevas, o deputado Osmar Terra. O ouvinte Flávio César, ele mandou assim: ele diz assim: bom dia, Paulo, vendo o que aconteceu nos últimos 2 finais de semana em todo o litoral do Brasil, as superlotações nas praias, hotéis, é bem provável que nos próximos 15 a 20 dias devemos ter um grande índice de contaminação pela Covid-19. Hospitais deverão estar lotados e provavelmente mortes acontecendo. Se caso isso não se confirmar até o final deste mês, será a maior prova que estamos sendo controlados pela política do Estado. Ele diz que, observando o que aconteceu com as praias lotadas, com os hotéis, as pessoas viajando, ele prevê daqui a 15 dias um aumento do número de casos e um aumento do número de mortes. Esse aí é um efeito que muitas pessoas preveem, Flávio, mas a gente também se acostumou.
a controlar a coisa dos protocolos sanitários está mais massificada, não é? O uso de máscara, o uso de álcool gel, mesmo o distanciamento social, tem muito mais pessoas sendo cuidadosas e também as autoridades aprenderam a controlar, a fazer o tratamento precoce, logo no início da doença. Então, eu não sou pessimista, não. Apesar dessas cenas terem sido muito ruins, de aglomeração nas praias, aglomeração nas baladas, aglomeração no transporte coletivo, eu acredito que a gente está começando, a gente já está sabendo lidar com a doença, então não acredito que vá ter esse pico que o Flávio César prevê. Bom, hoje é quarta-feira, o Arnaldo Haddad lembrou que o Santos, o Peixe, joga contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. A rodada tem o Furacão em crise, né? Demitiu o Dorival Júnior, o Atlético Paranaense. A rodada começa às 5h30 da tarde, com o Atlético Paranaense recebendo o Botafogo. Para os cartoleiros, né? Os jogadores do Cartola, a rodada, as inscrições acabam 1 hora antes, então hoje é um dia especial. Às 4h30 o time tem que estar pronto, porque às 5h30 começa a rodada com o Atlético Paranaense e Botafogo. Às 6 da tarde, o Fortaleza, do treinador Rogério Ceni, que está sendo cotado para o Corinthians, para o lugar do Thiago Nunes. Já pensou o Rogério Ceni no... É sério isso? Exatamente. Tem gente prevendo aí que o Corinthians demite o Thiago Nunes, principalmente se apanhar do Palmeiras amanhã. Ele vem balançando o Thiago Nunes e que o Corinthians tem interesse no Rogério Ceni. Eu não acredito. Eu acredito que seja o Mano Menezes, que está desempregado, né? O Mano Menezes ele tem muito crédito com o presidente, mas com a diretoria ele tem muito descrédito. E a torcida, parte da torcida gosta e parte não gosta. Agora o Rogério Ceni seria uma novidade, sei lá. O Fortaleza do Rogério Ceni recebe o Sport. O Fortaleza é favorito hoje às 6 da tarde. Mesmo horário para Goiás, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Goiás que recebe o Coritiba. Às 7h15 da noite, o São Paulo, tentando a liderança do Brasileiro, recebe o Bragantino, que está na zona do rebaixamento, com todo o investimento que a Red Bull fez. O Bragantino está na zona do rebaixamento. Às 9h30 da noite, um Fla-Flu. O Fluminense recebe o Flamengo é favorito. Mesmo horário para o jogo da televisão aqui do estado de São Paulo, que é Santos versus Atlético Mineiro. Santos enfrentando o seu ex-treinador Jorge Sampaoli, que ao contrário do Arnaldo, eu acredito que fez no ano passado um grande trabalho no Santos. O Santos não tinha, sem o Sampaoli, um elenco que fosse para disputar o título brasileiro. A campanha do Santos, no ano passado, o Flamengo fez uma campanha fora da curva, foi campeão, mas a campanha do Santos no ano passado em pontos corridos, em muitos anos o Santos teria sido campeão com a campanha do ano passado. Foi vice e ainda bateu de 4-0 no Flamengo no último jogo aqui na Vila Belmiro. Eu gostei do trabalho do Sampaoli. Não foi um trabalho muito bom para a base, ele não lançou garotos, ele pegava os garotos para treinar como sparrings, atrapalhava o treinamento das equipes da base, principalmente do Sub-20, mas com o profissional, com o time do Santos, o Sampaoli fez um grande trabalho. Depois disso ele assediou aí jogadores do Santos, como o goleiro Everson e o atacante Sacha, que foram mesmo para o Atlético Mineiro, e aí a torcida está de bode com ele, mas o Sampaoli fez um grande trabalho do Santos, não tem como negar. Em compensação, ele revelou um jogador, um goleiro novo que está se destacando, e o futebol no Marinho cresceu bastante. Então, é aquela forma de ditado, sai alguns e os que ficam, acho que às vezes geralmente dão conta. Exatamente, o Santos perdeu o goleiro Everson, o reserva dele, Vladimir, se machucou, e quando toda a torcida se preocupou, apareceu um garoto da base, o João Paulo, que está sendo considerado até o momento o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Não se sabe como é que vai ser a sequência, mas ele tem tido boas atuações. Então, Santos e Galo, Flamengo e Fluminense fecham a parte da quarta-feira da rodada. Amanhã, Itaquera vai tremer. Amanhã, Corinthians e Palmeiras, sem público, né, ainda por conta da pandemia, mas com o treinador do Corinthians muito ameaçado, o Thiago Nunes, depois dos maus resultados dos últimos jogos e com a ameaça aí da troca de treinador.
O líder Inter é favorito no mesmo horário das 7h15 da noite de Corinthians e Palmeiras. O líder Inter recebe em Porto Alegre o Ceará e o Bahia recebe o Grêmio. E às 9 da noite amanhã, o Vasco, que vem fazendo uma campanha surpreendente até agora, recebe o Atlético Goianiense, que também está na zona do rebaixamento. O engraçado é o Grêmio tá lá embaixo e o Vasco lá em cima, né? Em uma inversão. O Botafogo também jogou com o Corinthians. Eu achei que o Botafogo jogou muito bem contra o Corinthians. Algumas equipes estão surpreendendo nesse começo de campeonato, né? É um começo de campeonato diferente. O futebol ficou paralisado por muito tempo, né? Durante a pandemia, pelo menos 3 meses de paralisação, março, abril, maio, uma parte de março até junho, voltou em julho, né? Quase 4 meses de paralisação, voltou com algumas surpresas. A principal surpresa, o mau futebol nas primeiras rodadas do Flamengo, né? Que era o bicho-papão, de repente não foi tão bicho-papão. O Vasco está junto com o Flamengo na classificação do Brasileiro. O Vasco tem mostrado um futebol diferente e tem, para quem não acreditava no Vasco, falou que você já colocava ele na segunda divisão, está surpreendendo até esse momento. É um trabalho do treinador Ramon, né? Que é um treinador que é um ídolo da torcida do Vasco, foi um grande jogador no Vasco e que também vem das divisões inferiores. Como treinador no Vasco, ele conhece profundamente o clube, o treinador Ramon. 7h44. Repita. 16 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Olha, uma má notícia para você, me escapou isso. O treinador Mano Menezes, manda o ouvinte Flávio Belloc, acertou contrato com o Bahia. Você sabia disso? O Corinthians bobeou aí. Então por isso que saiu essa história do Rogério Ceni. De repente tem até sentido na história. Deixa eu procurar aqui no Google, Mano Menezes Notícias, né? O nosso ouvinte em cima aí, muito obrigado pela informação. Mano Menezes será o novo técnico do Bahia mesmo. Tem no Globo Esporte, no Correio Brasiliense, em todos os sites aqui. Bahia acerta com Mano Menezes e treinador vai assinar, ainda não assinou, até dezembro de 2021. Diz também que Andrés decidiu ser fiel a Thiago Nunes e Mano decidiu assinar com o Bahia. Essa fidelidade do Andrés é até a página 3, não é? O Andrés, geralmente ele não gosta de mandar técnico embora para não pagar a rescisão de contrato. E então por isso que ele deve estar segurando o Thiago Nunes, senão ele já tinha mandado embora faz tempo. O ano passado ele mandou o Carille e deve ter se arrependido. As notícias são de que o Mano Menezes vai assinar com o Bahia. Obrigado, Flávio Belloc, pela informação. O ouvinte Márcio Boldrin reclama que arroz a R$25, com dólar disparado, e o presidente coloca a culpa no supermercado e libera 1 bi para as igrejas, fim dos tempos. Calma, o Bolsonaro ainda não sancionou esse perdão das dívidas da igreja. O Danilo Martins vai falar sobre isso. Ele pode vetar, não é, Márcio Boldrin? Isso aí foi do Congresso. Ele disse que o presidente virou a rainha do Centrão. Rainha do Centrão é demais, hein, Paulo Andrade? Parece trocadilho de novela, né? Rainha da sucata, rainha do Centrão. O ouvinte Walter Pérez mandou assim: bom dia, Paulo. Sem justificar o Osmar Terra, mas o Drauzio Varela falou que ia ser uma gripezinha. Depois falou para ficar em casa e agora te chama para ser voluntário na eleição. Ou seja, nesse meio, não se confia em ninguém e previsão na pandemia são todas furadas. O Walter Pérez tem razão. Só que o Drauzio Varela falou que ia ser uma gripezinha em 29 de janeiro. Não tinha nenhum caso no Brasil. O primeiro caso no Brasil foi registrado, confirmado, dia 26 de fevereiro.
depois ele voltou atrás. O problema, a diferença do Osmar Terra é que ele continuou fazendo previsão furada, né? Ele fez a previsão furada em abril, dizia que ia ser 2.100 mortes, já são 127 mil. Depois falou em maio que a pandemia acabava em junho. Nós estamos em setembro e não acabou ainda. A continuidade, a diferença do Osmar Terra para o Drauzio Varela. O Drauzio Varela errou também, mas reconheceu o erro, se retratou, o Drauzio Varela, e agora ele fala aí de ser mesário, mas com todos esses protocolos de segurança aí. Não vamos condenar o Drauzio Varela não, né? Ele errou também, mas ele se refez. Vamos conversar agora com o comentarista das quartas-feiras, do time das quartas-feiras, o Danilo Martins, gestor de marketing. Bom dia, Danilo. Bom dia, Paulo Schiff, Paulo Andrade e aos nossos ouvintes. Ontem nós comentamos aqui, e você não faz parte, você não participa na terça-feira, daquele prefeito que falou que roubou sim, mas que o outro roubou mais que ele. O que você achou disso? Foi um marketing bom para o partido dele, esse, Danilo? Foi maravilhoso, sinceridade, né? Bom, pelo menos ele assumiu como é que funciona aí o meio político, mas é um puta tiro no pé, né? Despreparo total. Ele falou que esse prefeito atual de Cocal, lá no Piauí, é descarado, roubou muito mais que ele, né? Que esse aí é descarado, que afundou Cocal. Ele não, ele tirou um pouco, foi o suficiente só, não precisou muito, né? Não roubei o tanto que esse aí roubou. Por falar em prefeito aí enrolado, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, que é candidato e é forte candidato aí à sucessão do Marcelo Crivella, ele se tornou réu na Justiça Eleitoral por doação da Odebrecht em 2012, uma doação delatada aí pelos executivos da Odebrecht entre 20 e 25 milhões e que depois ele teria chamado outra empresa para desistir de uma licitação, de um questionamento, para deixar com a Odebrecht. Está enrolada a situação do Eduardo Paes também, não é, Danilo? Como sempre, né? O que é complicado na nossa legislação é que essa aceitação da denúncia aí não vai atrapalhar em nada ele na corrida eleitoral de uma forma legal. Ele pode ser candidato, e já foi, né? Já foi oficializado. O que atrapalha um pouco os adversários dele vão utilizar isso, obviamente, mas é uma situação complicada, né? Foi delatado, todos os executivos ali delataram. Tem duas coisas só, né? Primeiro foi a questão do caixa 2 dele, que foi pago lá para o marqueteiro. Então foi direcionado esse marqueteiro para receber isso daí pela empresa e a agência de publicidade, né? E aí não estaria declarando esse valor e tal. Então tem uma série de acusações em cima desse processo. E o que me deixa só um pouco complicado é o que ele diz, e essa daí é a defesa e eu concordo, é que, caramba, a gente está 8 anos depois, né, para colocar isso justamente no período eleitoral. Então tem um dedinho político aí também nessa situação. Isso é inclusive o que o Eduardo Paes e a defesa dele estão dizendo, né? Isso aí 8 anos depois, isso é político, é porque eu tô favorito aí para a corrida eleitoral. Agora, eu me coloco no lugar, eu sou eleitor aqui na Baixada Santista, né, em Santos, mas eu me coloco no lugar do eleitor do Rio de Janeiro. O que será que o eleitor do Rio de Janeiro está pensando? Ele vê assim, o Sérgio Cabal está preso, o Antony Garotinho foi preso, a Rosa Garotinho foi presa, o Pezão foi preso, o Wilson Witzel está para ser preso também, né? Pediram a prisão dele. O vice está investigado. E tem a deputada Flor de Lis, né, que foi eleita pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro com o negócio de rachadinha, são 21 deputados com a rachadinha, o senador Flávio Bolsonaro com rachadinha, a Flor de Lis, que é deputada eleita por lá também, acusada de ser mandante da morte do marido. O eleitor pensa assim, fui eu que elegi isso tudo, né? Estão dizendo que eu tenho o dedo podre, acho que eu preciso escolher melhor dessa vez, não é verdade, Danilo? E agora a escolha, os dois que lideram as pesquisas na cidade do Rio de Janeiro para a prefeitura, o Marcelo Crivella acusado de criar uma milícia para intimidar jornalista, intimidar paciente de equipamentos de sistema público de saúde, e o Eduardo Paes, aquele que jogou para trás um caroço de fruta uma vez também, né? Foi flagrado.
ele acusado de receber dinheiro ilegal daí da Odebrecht. O eleitor carioca deve estar pensando, deve estar com a pulga, um batalhão de pulga atrás de cada orelha, né? Não tá fácil, não tá fácil. Para novos entrantes aí na política tá mais tranquila, que os caciques eles articulam para que as compras, a composição dos partidos, ela viabilize as campanhas de quem eles querem, né? E o resto fica desidratado, então você acaba tendo que votar entre os dois distintos senhores. Mas a questão do Crivella eu acho hoje muito mais complicada do que a do Eduardo Paes, porque ele ainda pode usar a questão do joguete político, senão vai ser julgado. Agora o Crivella não, né? Ele está usando dinheiro público para comprar apoio político, para bater até palminha para ele quando ele trabalhar com assistencialismo, entregando moradia, cesta básica, coagindo as pessoas a gravar depoimento. Então, a situação dele é um pouquinho mais complicada, mas eu tenho pena do Rio de Janeiro, porque passa por uma situação complicada politicamente, que reflete no que a gente vê diariamente no Rio de Janeiro. Eu vi recentemente um vídeo do pai com o filho no colo sendo atropelado por 2 criminosos numa moto descendo o morro, né? São cenas fortes. E é isso, é o dia a dia, é chumbo trocado, é bala perdida, é o cidadão refém dessa política pública de gente querendo visar o próprio bolso. 7h54, nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o comentarista do time das quartas-feiras, Danilo Martins, que é gestor de marketing. Agora, Danilo, você teve que comprar arroz no supermercado um dia desses, não? Ainda não, porque eu ainda tenho uma reserva boa aqui, mas acho que a gente, quando sai para comer fora, a gente já vê que alguns lugares não conseguiram segurar o preço, não, né? Eu vi, inclusive, imagens lá, aquele jornalzinho de mercado lá do Guanabara, que é um mercado popular, né, com preços muito bons, e quase R$50 aí o quilo da mussarela, e em alguns lugares já chegou a passar, né, dependendo do mercado que você for. E aí você vê o arroz, o feijão, a farinha. Eu fico pensando no cidadão, né, que está apertada a situação dele, vai ter redução no auxílio emergencial. E também fico pensando nos empresários, nos donos de restaurantes, pequenos comércios, pizzarias, pessoal do delivery, que já vem apanhando por causa da pandemia, com a sua redução, não podendo atender salão e tendo uma queda assim no movimento, e agora passa por uma essa. Então, assim, o cara já nem conseguia mais respirar, agora apertou de vez, né? Porque fica muito difícil você repassar isso para o consumidor. E a população, a gente vai ver que isso vai refletir nos mais pobres. A cesta básica vai subir, tudo está subindo, né? O complicado é o nosso presidente vir pedir patriotismo nesse momento. É um negócio totalmente surreal, né? Ter que escutar isso em 2020. Realmente, esse é um dos efeitos colaterais do dólar alto, né? Com o dólar alto, exato, o produtor brasileiro prefere exportar, que ele ganha mais, do que colocar o produto dele no mercado interno, aí dá o desabastecimento e a inflação de demanda, né? Todo mundo quer arroz, tem pouco arroz, o arroz vai subir de preço, como muitos outros gêneros. Agora, o ouvinte Márcio Boldrin reclamou do preço do arroz e ele reclamou também desse perdão das dívidas das igrejas, 868 milhões de reais, quase R$1 bilhão. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar ou vai vetar esse projeto que foi aprovado no Congresso? É um projeto do deputado, filho do pastor R.R. Soares, não é? É o David Soares. Eu acho que ele mete a caneta, viu? Eu tô achando. É que assim, o Bolsonaro é uma incógnita. Primeiro ele solta alguma coisa na mídia para ver o termômetro, né, online, e quanta porrada ele vai tomar da base dele. Ele está com uma aprovação altíssima, né? Em todos os cenários hoje estaria reeleito. E depois aí ele vê se ele vai ou não. Ele sempre volta atrás, né? Mas dessa vez, naquela reunião com o David Soares, né? Falou com o parlamentar, filho do missionário lá, o Soares, ele mandou resolver essa situação, né? O que é complicado nessa situação é que eles não pagam já imposto, mas quando eles têm que dividir lucro entre eles, né? Que seria na teoria como se fosse um salário, né, do pastor, eles têm que pagar o imposto, né, que é aquela contribuição sobre lucro líquido, né, ou a previdência, e eles não pagam nem isso. Então, assim, a população também
Claro que a gente tem muita gente com baixa instrução, né? Tá passando perrengue, mas deixa lá, não deixa de fazer essa contribuição. E a gente fica com pena, porque para mim isso é um estelionato, né? Você está agindo de má fé, utilizando a fé das pessoas para se promover, para se sustentar e nem declarar o diacho do imposto, recolher a guia que você quer. Então ele já tem mexendo nessa questão dos impostos da igreja, não pagam nada, e agora eles também não querem pagar em cima do lucro deles. Então assim, eu não sei não, hein? Bolsonaro, olha que eu acho que vai rolar uma canetinha aí a favor desse pequeno rombo aí nos nossos cofres. Mas ainda que o presidente Jair Bolsonaro sancione esse projeto, pode ser que ele seja derrubado pela justiça depois. A contribuição social sobre o lucro, ela não incide sobre a arrecadação das igrejas. Ela incide quando há desvio de finalidade, né? Quando a igreja tem outras atividades que têm lucro. E aí tem uma outra irregularidade grave que muitos deputados estão apontando, que é a isenção do líder religioso do salário dele, que é isento, mas a igreja aproveita para colocar muitos outros funcionários como líderes religiosos, quando na verdade esses funcionários são registrados irregularmente. Então é possível que o presidente Jair Bolsonaro vete esse perdão de dívida, aí no meio da pandemia, precisando de dinheiro, e é possível também que mesmo que o presidente sancione, acabe sendo vetado, sendo bloqueado pela justiça esse perdão de quase R$1 bilhão das dívidas das igrejas. Muitos deputados têm entrado, né, com representações contra isso. É porque eles fazem o seguinte, eles pegam essa verba, esse pagamento, né, para isentar, eles colocam uma ajuda de custo de moradia, faculdade, formação educacional, né, transporte, só que são valores surreais, né, parecem valores parlamentares, assim, o que custa 5 custa 100, né, então é uma manobra deles, mais uma manobra deles, né, e a gente, é imoral, totalmente imoral. Bom, na Califórnia, 25 focos de incêndio estão destruindo as florestas. No Pantanal, o Pantanal tem o maior número de pontos de calor em 10 anos. São queimadas criminosas que abrangem inclusive o Parque Nacional do Xingu. Ou seja, essa é uma preocupação ambiental gravíssima, que não é só brasileira, a das queimadas nesse período de tempo seco. E uma outra preocupação, Danilo, é a vacinação, não é? O Brasil não atingiu nenhuma das metas nas campanhas de vacinação. A vacinação, a meta é entre 90% e 95% de imunização, e os dados preliminares de 2019 mostram que a gente está chegando entre 70% e 85%, dependendo da vacina. Houve um retrocesso, e esse retrocesso em grande parte se deve a campanhas anti-vacinas nas redes sociais. O nosso presidente ele deixa bem claro que não posso forçar, amarrar o cidadão para ele tomar a vacina. Então é um absurdo, ele mesmo, né, já não é a favor da vacinação, não é a favor do uso de máscaras, então é aquilo, ele tem uma base forte, né, ele tem metade da população apoia ele. Isso é um tiro no pé, uma coisa preocupante. Eu acredito sim que as pessoas precisam se vacinar. Mas eu não sei se a gente vai ter essa baixa aderência que você está imaginando, não, né? Até pelo nosso histórico, claro, de não atingir as metas. As pessoas hoje eu não falo sempre 2020, né? Tão avançados tecnologicamente na comunicação e tão reduzidos no pensamento. Eles acham que vacina é chip, é coisa do futuro, é manipulação, é para matar metade da população. Tem as teorias da conspiração. Eu acho que as pessoas estão com medo, elas estão esperando essa vacina. Querendo ou não, por mais que as pessoas, estou imunizado, eu não ligo, se pegar, pegou, mas se vier uma vacinação, eu acredito que não vai ser mal-vinda, não. Agora, só para comentar a questão lá do fogo, né, na Califórnia, no Pantanal é um absurdo, né? Quase 1,5 milhão de hectares aí queimados, né, já devastados. No Pantanal. Agora na Califórnia foi, não sei se você ficou sabendo o que foi um dos causadores, e me lembrou muito aquele senhor que foi dar um golpe no seguro e tacou fogo no carro e destruiu, né? Foi o chá de bebê, né?
Foi um chá revelação. Os caras foram explodir bomba lá e tacaram fogo em 4 mil hectares, né? Então, assim, os bombeiros só conseguiram apagar 7% ainda, pode um chá revelação de bebê. Então as pessoas estão loucas, né? Pelo amor de Deus, vai comemorar a vinda do filho e destrói a natureza inteira. São tempos difíceis, hein, meu amigo? É isso aí. Essa foi a participação do Danilo Martins, gestor de marketing do time de comentaristas das quartas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Danilo, obrigado pela participação. Ótima quarta-feira para você. Não vai soltar fogos para nada aí não, hein? Nem balão. Para vocês também, muito obrigado. Principalmente perto da Mata Atlântica. 8h03, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira, que teve comentários do Arnaldo Haddad, médico e advogado, do Danilo Martins, gestor de marketing, teve o quadro de toxicologia apresentado pela farmacêutica Paula Carpes, que falou sobre os efeitos da Covid nas crianças entre 5 e 17 anos, e teve o Paulo Andrade aqui operando a mesa de áudio. Tá torcendo pro Corinthians perder ou ganhar do Palmeiras amanhã? Nunca para perder, sempre para ganhar. Tem corintiano torcendo para perder pro técnico cair, né? Não, ele pode cair por si só, mas eu nunca torço para perder. Eu ouvi alguns corintianos, não, tomara que perca do Palmeiras para esse técnico ir embora logo. O técnico chegou cheio de esperança, né, o Thiago Nunes. Para mim ele já começou errado quando ele não assumiu o clube no final do ano passado. E depois ele mandou embora no Jadson, mexeu com alguns jogadores muito identificados, né? O Ralf e o Jadson, né? Muito identificados com o Corinthians. Realmente, até agora, mandou mal no Corinthians o Thiago Nunes. Pode ser que se recupere ainda, né? Sempre existe uma esperança. Tivemos o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, e tivemos principalmente, como todos os dias, carinho, companhia, audiência, participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quarta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista.